Saúdo a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus. Tome o seu assento em nome do Senhor Jesus, adorando a Ele. Eu louvo ao Senhor pela rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui pelo segundo ano. A gente fica feliz, irmão. Pregador do Evangelho fica muito feliz quando a amada igreja convida de volta, né, pastor Walter? É sinal que a igreja gostou e a gente fica feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quero, além de louvar a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Gedaías, na pessoa do pastor Walter. Que Deus abençoe. É uma honra para nós servir esta casa, rever os nossos amados irmãos. É uma honra muito grande para mim. E isso me constrange, a honra que eu recebo todas as vezes que eu venho aqui, me constrange, irmãos. E os irmãos sabem que moram no meu coração, não pagam aluguel. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos num trabalho, a igreja de Santa Cruz do Rio Pardo está num trabalho com o título, com o tema, com a chamada, Deus chamando esta amada igreja para crescer, para frutificar. E para frutificar, amados irmãos, nós precisamos exercer algumas etapas para que a gente venha colher frutos. E eu tenho certeza que o corpo de obreiros e esta amada igreja tem feito justamente isso. Nós precisamos de início, pastor Tiago, preparar a terra. A terra precisa estar devidamente trabalhada, estercada, adubada. O adubo da oração, pastor Walter, do jejum, da consagração. A semente não é nossa, pastor Tiago. A semente ela é dada pelo dono desta casa. Nós temos a incumbência de cuidar da semente, de manusear da forma correta a semente, porque se a terra estiver preparada, e nós estivermos com a boa semente nas mãos, não há possibilidade dela não germinar, e fazer aquilo, trazer para si o objetivo a quem a semente é dada. Além disso, além de colocar a semente na terra preparada, a gente precisa cuidar do processo de germinação da semente. Nós não podemos deixar que as ervas daninhas atrapalhem o crescimento, tirem o fortalecimento da terra para que aquela semente venha dar a sua árvore, para que ela venha crescer. Então, neste ano de 2026, Deus ordena para esta amada igreja que prepare a terra, porque a semente já foi dada. E quando você colocar a semente sobre esta terra chamada Santa Cruz do Rio Pardo, bendito seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, porque Deus dará a vocês a chuva, a temporã e a seródia, para que ela venha regar a terra, e os nutrientes necessários da semente, ela venha descer sobre ela, e ela venha crescer, se tornar uma grande árvore, e que vocês possam, toda esta cidade possa ver os frutos da de Belém aqui em Santa Cruz. Enquanto eu estava meditando, amados irmãos, a respeito do que Deus tinha para esta amada igreja neste ano, eu orava ao Senhor, e o Senhor falou ao meu coração um tema muito conhecido de toda a igreja, que se encontra no livro de Isaías. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos fazer algo para Deus. Muitas das vezes nós queremos ser abençoados e romper em fé. Mas muitas vezes também, pastor Walter, há alguns impedimentos
para que a gente produza 100% na casa do Senhor. Às vezes a gente fica apegado a coisas passadas, a coisas que muitas vezes impedem o trabalhar pleno do Espírito Santo na nossa vida. Uma falha, a nossa irmã que louvou aqui, ela falou sobre isso. No louvor, na letra da música do louvor, nós vemos claramente que nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas debilidades, mas o Senhor neste ano de 2026, eu vim aqui para dizer isso para você: Deus não quer que você fique apegado aos erros passados. Deus não quer que você fique aprisionado num sentimento de culpa, porque enquanto nós ficarmos nesse sentimento, nós não poderemos frutificar. E Deus quer romper em fé na tua vida, para que você seja um semeador, para que você seja um ceifeiro desta hora, para que você venha viver o sobrenatural de Deus nesse ano. E quando eu abro Isaías 43, versículo 18 e 19, um texto muito conhecido, nós ouvimos uma mensagem de Deus que diz: e não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós observamos a história deste grande homem de Deus, ao qual nós falamos, o profeta Isaías, foi um profeta que profetizou no reinado de Judá, e ele, em seu ministério profético, exerceu as profecias e as mensagens que Deus lhe dava no reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e por fim do rei Ezequias. Isaías viu a transição desses 4 reis. Muito embora tenha vindo de uma linhagem palaciana, muito embora fosse ele da linhagem real, Deus não olha para atributo social quando ele deseja, pastor Lucas, usar alguém. Deus não olha para a classe social, Deus não olha para a cor de pele, cor de olhos. Quando Deus tem uma chamada na vida de alguém, amado irmão, Ele só precisa que a pessoa se disponha. Isaías tinha todas as qualidades para viver dentro do palácio, mas Deus muda a estrutura de Isaías e coloca ele como boca de Deus na terra, para ser um profeta do Senhor. Nós observamos que o livro de Isaías, ele é dividido em 3 temáticas. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vemos o julgamento e o juízo de Deus para com a nação de Judá. A partir do capítulo 40 ao capítulo 55, o Senhor vira o cativeiro da nação e passa a trazer para eles uma promessa de redenção e de consolo. Nos últimos capítulos, do 56 ao 66, Deus promete a plena restauração da nação e a esperança de um rei que reinaria com mão abençoada e poderosa e expulsaria e exterminaria todos os inimigos de Judá. Quando nós analisamos, amados irmãos, então, nós podemos verificar que o livro do profeta Isaías, Deus, ele utiliza-se do profeta para admoestar a nação que havia abandonado ao Senhor, havia deixado de servir ao Senhor na beleza da sua santidade, servindo a outros deuses. Mas quando nós pegamos o capítulo 40 a seguir, e como nós lemos o capítulo 43, quando nós paramos para analisar o capítulo 43, Deus trata com o seu povo de 2 maneiras. Quando nós observamos os primeiros versículos do capítulo 43 de Isaías, nós vamos ver Deus chamando
gritando ao povo, dizendo: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então nós vemos duas formas de tratamento do Senhor para com Judá. A primeira, ele está falando que é criador. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós falamos em criação, irmão, é aquele que projeta tudo, é aquele que começa. Os nossos irmãos que são engenheiros, né, Lucas, pode falar melhor do que eu. O engenheiro, ele faz o quê? Ele começa um desenho de uma casa sem mesmo ter uma linha, mas ele já sabe como que vai fazer. Ele pega as informações, igreja, do cliente, da pessoa que quer construir, e então ele começa a modelar da forma com que precisa ser. Então Deus chama o povo de Judá, a atenção deles, para dizer: agora não está falando com vocês o mensageiro, agora não está falando aquele que é criatura como vocês, não, agora está falando o teu Criador. Agora está falando aquele que te conhece por inteiro, dentro da fisionomia, do estado físico, mas também conhece o profundo do teu coração. Agora fala com você, ó Judá, aquele que te formou, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós observamos ele falar formou, ele está dizendo do verbo hebraico yatsar, que significa oleiro, aquele que trabalha com o barro, ou aquele que trabalha com a escultura. Então Deus estava falando com Judá: eu estou falando com você de uma maneira singular, porque eu conheço todos os processos da tua vida, eu sei de onde você veio, eu quem te formou, eu quem te trouxe a vida. Então ouça o que o teu Senhor tem para falar contigo. O Salmo 103, versículo 14 diz que ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Bendito seja o nome do Senhor. Deus se revela ao povo de Judá como aquele que conhece o nosso ser, as nossas dificuldades, assim também como os nossos pontos fortes. Então nesta noite, não adianta nós nos vestirmos de uma carapaça tentando esconder o sentimento de dor que possa estar havendo em nosso coração. Não adianta nós virmos para casa e nos revestirmos de uma capa para esconder a tristeza, a depressão, a angústia. O Deus Criador, o Yatsar, o oleiro, está aqui nesta noite e te trouxe aqui para desvendar e tirar tudo que está te impedindo de ser melhor na casa dele. Ele conhece você, ele conhece cada ponto, seja ele bom, seja ele ruim, porque ele te criou. Mas ele também não trata só como criador, ele trata também como pai. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós observamos a parte B do versículo, ele diz: não temas, porque eu te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E quando nós vemos Deus falar desta forma, a gente só vê alguém falar assim com alguém quando ele tem o que? Familiaridade, quando ele tem intimidade, quando ele tem relacionamento. Se eu não converso, se eu não conheço alguém, minha irmã, se eu não tenho intimidade, eu nunca tratarei a pessoa pelo nome. Eu sempre colocarei um Senhor na frente, sim ou não? Mas com Deus não é assim, porque Ele é Pai. Ele é Pai, e como Pai, Ele te chama pelo nome nesta noite.
Alabai, aramandarabacandarai, dizendo que tem contigo a intimidade necessária para ir de encontro a esta necessidade neste ano de 2026. Deus não quer que você viva algo raso nesse ano. Deus quer que você mergulhe na presença do seu doce Espírito e passe a ter um relacionamento de pai e filho com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a partir do momento em que no início deste capítulo Deus trata como Criador e Pai, os próximos versículos mostram o cuidado que Deus tem com os seus escolhidos. Entenda bem, amados irmãos, Deus jamais vai deixar você sem ter consciência plena do que Ele faz por nós. Deus sempre mostrará o amor com que nos amou. E quando nós observamos os próximos versículos, nós vemos Deus tratando, olha que coisa linda: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, meu Deus, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus traz a nação de Judá para compreender as magnitudes da onipotência de Deus. E aí eu quero nesta noite perguntar para você: o que gera em você o medo de avançar? Como ter medo de avançar na obra, se nós estamos diante de um Deus que diz que dá o Egito, a Etiópia, a Sebá, pelo nosso resgate? Eu não sei se você está entendendo, se você está compreendendo a magnitude deste Deus, mas Deus está dizendo e mostrando para nós o tamanho da sua glória. Era isso que Deus estava fazendo com Judá no capítulo 43. Não tenham medo. E Ele vem trazendo a manifestação do seu grande poder. Inclusive, Deus não quer que você viva do passado, mas a respeito da sua obra, Ele tem prazer de fazer você lembrar do que Ele já fez. Porque nos próximos versículos nós vemos Deus falando e demonstrando claramente. E aqui parafraseio o que está escrito: não fui eu que tirei vocês do Egito? Não fui eu que abri um caminho no mar? Meu Deus. Não foi eu que fiz a divisão das águas para você passar com o pé sequinho diante do mar? E Deus me trouxe aqui nesta noite, amados irmãos, para te fazer lembrar do que Ele já fez por você. Por que temer? Foi louvado aqui, temer por quê? Se eu estou guardado por quem? Por quem já perdeu batalha? Por quem já perdeu guerra? Não, irmãos, não é tempo de temer, não é tempo
de parar, não é tempo de estacionar. Pelo contrário, Deus lhe deu a semente, torno a dizer, é tempo de semear e frutificar na presença do Senhor. É tempo de nós observarmos e compreendermos que o mesmo Deus que já fez na tua vida, continua fazendo a sua obra do jeito que Ele quer, da maneira com que Ele quer. E o que tem te atemorizado? O povo de Judá tinha uma grande dificuldade. E a grande dificuldade dela, pastor Tiago, era não esquecer o porquê viveu o cativeiro babilônico. Lamentações, inclusive, mostra o quanto eles choravam por se lembrar de Jerusalém. E eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus, para dizer para alguém que chegou a hora de parar de pensar no passado que te entristeceu. Alabrai, alamandarabacandarai. E sabe por que Deus trouxe esta mensagem para nós aqui nesta noite? Porque para que eu e você venhamos viver a plenitude da vontade do Senhor, nós precisamos estar 100% curado de todas as coisas. E para sermos curados, irmão Felipe, precisamos liberar perdão. Para sermos curados, precisamos receber perdão. Porque é o perdão de Deus que faz com que todas as coisas que muitas das vezes o inimigo das nossas almas tenta lançar contra a nossa vida, que são lançadas no lago do esquecimento. Antes de frutificarmos, a árvore precisa estar cicatrizada. Antes de frutificarmos, os galhos precisam estar limpos. Antes de frutificarmos, nós precisamos sentir a seiva da oliveira verdadeira correndo sobre o nosso ser. É ela quem faz a gente frutificar. É a presença, é a presença, é a presença dEle. Quem faz você frutificar na casa do Senhor, quem faz você confiar mesmo estando no tempo de prova, mesmo estando na dificuldade. Mas Deus nesta noite está dizendo para nós: não lembre do passado, não viva debaixo da lembrança das coisas passadas. E eu vou além. Tem um grupo de pessoas que tem a facilidade de falar assim: há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a gente sentia assim, a gente vivia assim, a igreja era carregada de poder assim. E onde está na palavra de Deus que Deus mudou? E onde está na palavra que Deus parou de trabalhar da forma com que Ele trabalhava? Onde está na Bíblia que Deus não pode mais curar? Onde está na palavra que Deus não pode mais batizar no Espírito Santo? Eu estou nesta noite aqui, irmãos, para dizer para a amada igreja de Santa Cruz do Rio Pardo: Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Sabe por que Deus não quer que a gente fique vivendo o passado, pastor Tiago? Porque Ele vai fazer algo novo. Não é algo remendado, copiado, não, é algo novo. Você está entendendo essa mensagem?
Pega tudo que você já viveu, coloca no arquivo e começa a viver o novo de Deus. Só que para viver o novo de Deus, amados irmãos, nós precisamos ter a compreensão do estado que Deus nos quer. Para viver o novo de Deus, você precisa ser dependente. Toda dor e aflição que o povo de Judá tinha enfrentado deveria ser esquecido. Deus estava se levantando para mudar aquele cenário. Toda dor, todo sofrimento, todo sentimento de escravidão, Deus não quer que você sinta. Deus te chamou para uma nova vida. E a vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, irmãos. Nós não vamos ser privados de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Mas em todas elas, Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso guardador. Jesus é aquele que dentro da fornalha está junto conosco. Ele não te tira da fornalha, mas Ele se mantém com você até o último minuto. Aleluia. Só que escute bem aqui, enquanto você viver do passado, Deus não pode fazer. Deus está falando com alguém aqui, que volta e meia traz de volta à tona alguma coisa que deveria ser esquecida. Sabe por quê, irmãos? Se nós nos apegarmos a esse sentimento, nós muitas das vezes não vamos compreender quem está falando conosco. Explico. João capítulo 5, versículo 1 ao 7 nos traz a história de um homem que estava há 38 anos, irmã, paralítico. 38 anos, diga comigo, 38 anos. Não são 38 dias, irmãos. Praticamente um terço da vida daquele homem, diante de um tanque, com movimento de águas. Uma vez por ano, o anjo descia, o ser descia. Quem estava dentro da água primeiro era curado, liberto do seu problema. Só que um dia, pastor Tiago, está um certo galileu passando ali naquele lugar. Sabe o que eu acho mais lindo, igreja? Jesus olha para aquele homem, se compadece dele, pastor Alonso, e diz o quê? Tu quer ficar são? Ai, Jesus. Tu queres ser são? Sabe o que ele faz, minha irmã? Em vez dele dizer, eu quero, ele se remete ao passado. Eu até tento. Jesus, eu vou falar. Eu até tento, mas toda vez que eu vou me arrastando, chega alguém primeiro e leva a bênção, e eu fico aí chupando o dedo. Viver no passado muitas vezes nos faz ficar cegos, e aí nós não compreendemos quem está falando conosco. Será que hoje não é dia, irmã, de você esquecer? Será que hoje não é dia
de você deixar para trás aquilo que está te apertando e tirando você da graça sempre eterna do Senhor, te fazendo sofrer de madrugada na angústia, na ansiedade. Deus quer tirar isso da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Alguém está falando com você nesta noite, quer explicação? Pare de olhar para trás, comece a olhar para o grande trabalhar e mover de Deus que Ele tem para esse 2026 na sua vida. Chega de pensar, mas fulano de tal fez isso, mas fulano de tal fez aquilo, mas aconteceu isso comigo. Não, esqueça, não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que eu faço algo novo para vocês. Deus estava trazendo algo novo para aquele paralítico. Jesus estava operando algo novo, e Jesus quer operar em nós algo novo em 2026. Se você não foi batizado no Espírito Santo, tem batismo para você. Se você quer dons espirituais, tem dons para você. Mas esqueça do passado, esqueça o que aconteceu, porque Deus tem algo novo para nós. E a gente só consegue entender que tem algo novo para nós quando raia a luz, pastor. Quando a luz do Evangelho de Cristo superabunda o nosso ser, aí nós compreendemos o novo de Deus. O novo de Deus não traz confusão. O novo de Deus não traz nenhum embaraço. O novo de Deus nos faz romper em fé. E eu acho lindo o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. E ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Doeu lá atrás, machucou lá atrás, te fez sofrer lá atrás, esquece, prossegue avante. Você tem um alvo, a igreja de Santa Cruz do Rio Pardo tem um alvo, e não bastasse o alvo, tem um prêmio te esperando. Há um prêmio para a igreja. Há um prêmio para você, meu irmão. Há um prêmio para a igreja que recebe e libera perdão, que recebe e libera palavra de vida para o seu irmão. Há um prêmio que fará com que todas as coisas que nós sentimos aqui nesta terra, no corpo terreno, seja considerado nada. Aleluia! Aquilo que Deus destinou à igreja é muito maior do que qualquer problema que passou. Exaltado seja o nome de Jesus. Não vos lembreis das coisas passadas, porque eu farei algo novo. Sabe o que é lindo, irmãos? Quando Deus diz, eu farei algo novo, Ele diz, porventura não a sabereis. Quando Deus ele está dizendo isso através do profeta, Ele está falando, todos contemplarão o que Deus
fez antes e fará novamente. É por isso que ele atribui nos versículos anteriores a manifestação da libertação do povo de Israel para o Egito. Ou seja, Deus não mudou. Se ele fez antes, pode fazer agora e pode fazer amanhã. Se ele fez lá atrás, pode fazer nesta noite e continuará fazendo até a eternidade, porque ele tem todo o poder sobre as suas mãos. O que te faz temer? O que está parando você de avançar? Não pare. Não pare, porque ele fará algo novo. E quando ele diz que fará algo novo, nós falamos de novo ciclo, novo trajeto, nova fase da jornada. Sabe por quê? Porque o grande oleiro nunca deixará de te aperfeiçoar. Isso que é lindo de Deus, irmão. Até quando você acha que ele não está olhando para você, até quando você acredita que Deus esqueceu de você, te colocou no cantinho, ele está trabalhando, ele está movendo, ele está fazendo. E muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós, pastor Walter, e fala: Deus, como? Por quê? De que maneira isso vai acontecer? Ou Deus, por que eu estou vivendo esse cenário? É normal do ser humano pensar dessa forma. Mas até nesse momento, meu irmão, minha irmã, Deus está trabalhando. O oleiro está agindo. E o oleiro e o ser poderoso que é o nosso Deus não trabalha apenas em ti. Ele trabalha em você e no cenário. Ele trabalha dentro de ti e no teu cativeiro. Era isso que Deus estava prometendo para ajudar. Não lembre da dor, não lembre do sofrimento, não lembre do castigo, porque eu já estou trabalhando em teu favor, ajudar. Eu já estou trabalhando no teu mover, na tua vida, no teu espiritual, no teu sentimental, em tudo ajudar. Eu estou agindo sobre vocês. E nós precisamos compreender, irmãos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Ah, que coisa linda! Tudo se fez novo em Cristo. Tudo se faz novo nesse ano de 2026. Pastor Tiago, a minha vida foi difícil no ano de 2025. Eu quase não consegui chegar. Mas Deus está dizendo: eu contemplei a tua prova, eu contemplei a tua dificuldade, e eu estou dizendo para você que eu faço algo novo. Somente aquele que crê, somente aquele que pegou esta mensagem, somente quem acredita viamente nesta palavra do Senhor, Deus faz algo novo para você, e você contemplará e testemunhará aqui o que o Senhor fará através da sua vida, no nome de Jesus. Deus, ele conclui essa parte dos 2 versículos dizendo que poria um caminho no deserto e rios
no ermo. Todos nós sabemos que o ermo é um lugar desabitado, um lugar onde não há habitação. Quando nós falamos em ermo, pastor Tiago, nós falamos de solidão, nós falamos de desamparo, nós falamos de morte, nós falamos de desprezo. Quando nós falamos em deserto, quem gosta de estar no deserto aí, levanta a mão. Ninguém vai querer levantar a mão, porque esse deserto é sinal de prova, de tribulação, de angústia, de sequidão. Deserto, para a concepção humana, é lugar que não tem vida, é lugar que nada tem de bom, só tem calor, sequidão, areia, não tem nada de bom no deserto. Mas eu quero dizer para os amados irmãos, o deserto pode parecer lugar de morte, o ermo um lugar de solidão, mas Jesus transforma esses dois lugares em lugar de vida, de morada e de provisão. Quando nós observamos o capítulo 6, versículo 30 e 34 a 34 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, nós vamos ver Jesus fazer uma coisa totalmente diferente do convencional. Nós estávamos aqui, eu e o pastor Tiago conversando, e eu falei: ei, rapaz, eu vi teus stories lá, você tirou umas férias, né? Aí ele falou: fui para a Ilha Bela, né? Lugar bonito. Por quê, irmão? Porque quando a gente quer descansar, a gente quer um lugar confortável. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que Jesus, no capítulo 6, ele faz totalmente diferente. Eles estavam cansados de atender a multidão. Eles estavam cansados de prestar todo o auxílio àquele povo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: nós vamos descansar. Se eu fosse um dos discípulos, eu ia ficar todo contente. Agora, ó, pezinho para o ar, tranquilo, um pouquinho pelo menos, né? Para recarregar as energias. Sabe o que é que Jesus faz? O lugar de descanso que Jesus dá a eles? O deserto. Deserto. Como assim, pastor Tiago? Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus faz algo novo na vida da gente, não se preocupe com o ambiente. Eu acho que você não entendeu. Quando Deus quer fazer algo novo com a nossa vida, conosco, jovens, não se preocupem com o ambiente. O ambiente é um mero acaso, é uma mera situação que pode ser mudada num estalar de dedos por Deus. Quando eles vão para o deserto, a multidão que eles estavam tentando descansar dela já estava lá, esperando eles. E Jesus, como bom pregador, sábio pregador, o que é que ele faz? Ele põe aquela multidão sentada e começa a ensinar. E o tempo vai passando. Os discípulos começam a ficar angustiados. O que acontece, irmão? Os discípulos vão falar com o Senhor: Senhor, já é tarde, o lugar é ermo, não é habitado. Despede para que cada um deles vá para se alimentar, para comprar o pão. Jesus olha para eles e joga a batata quente na mão dos discípulos: alimente eles vocês. Deserto, lugar ermo, que na visão humana não haveria possibilidade de nada.
Mas como é bom quando o Deus de Jacó está do nosso lado. Como é bom quando Jesus de Nazaré está conosco dentro do deserto. Como é maravilhoso, irmão, quando nas tempestades da vida, alguém maravilhoso, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz que está conosco. Jesus, vendo que eles não conseguindo resolver, aparece alguém que tinha para ele. Mas se Jesus está no deserto, a situação cotidiana, rotineira, que parecia ser anormal, é transformada em algo novo. Quantas vezes você tentou de alguma maneira ser melhor? Quantas vezes você tentou de alguma forma se apresentar a Deus de uma maneira mais firme espiritualmente falando? Mas infelizmente, devido às circunstâncias do passado, você não conseguiu. Esse ano de 2026, na autoridade do nome de Jesus, eu digo a esta igreja: Deus tem algo novo para vocês. Com a autorização do pastor Walter, eu não tenho mais tempo. Se coloque de pé. Labai que manda rachei calamas. Herabai ela manda raçou, manda ras. Este que manda rabandarabai, ela para que aço, ela manda rabai. Eu quero convidar você que ouviu esta palavra e sentiu no teu coração um desejo de viver o novo de Deus para a tua vida. Eu não quero te chamar aqui para te emocionar. Eu não quero te chamar aqui com uma forma clichê para que você venha, eu ore e tudo continue da mesma maneira. Eu quero convidar aqui corajosos que querem crer poderosamente naquilo que Deus vai fazer, não é o que pode. Lá para que apanto, rapai, ele manda ras. É o que ele vai fazer. Se você crer, eu quero convidar o primeiro corajoso a vir à frente. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Seja cheio nesta noite em nome de Jesus. Onde o vento sopra, Viva algo novo da parte de Deus, em nome de Jesus. Mas os planos Seja de cheio. Deus, Seja cheio. Esqueça o passado, porque Deus tem algo novo para você nesta noite em nome de Jesus. Rabacalamandarabasha, Urabacalamandarabahai, Stekemandarasha, Labracabanturabacai.
Vem sem eu, que tudo pode. Sejam cheios da graça do Senhor. Sejam cheios da graça sempre eterna. Obreiros, eu peço, ore pelos irmãos. Ore pelos irmãos em nome de Jesus. Deus tem algo novo para vocês. Deus tem algo novo para a vida espiritual da igreja. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus sejam cheios da graça divina. Sejam cheios em nome de Jesus. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Deus tem algo novo para nós, amados irmãos. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Olha ele aí. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Ele nesta noite em nome de Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo. Traga algo novo para a vida desses irmãos, Senhor. Sou eu dono do Traga algo novo para eles. Batismo do Espírito Santo. Dons espirituais do nome de Jesus. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, Ele faz tudo novo hoje. quem impedirá? O Espírito do Senhor passeia sobre a igreja. Eu estou contigo, filho. Eu estou Deus tem trazido algo novo para crentes aqui nesta noite. Estou contigo. Deus limpará da tua consciência, da tua alma toda dor. E se teu barco Lá pra parecer Indecôvia, lá que pra vai que assúbia. naufragar, está balançando pra lá e pra cá, Está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Adore ao Senhor Sou Jesus. eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Glória a Deus. Ninguém pode te ajudar. Cante. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Abraça.